que nós trataremos numa nova teleaula. Porém, as responsabilidades pela avaliação de desempenho são inúmeras. O próprio avaliado é responsável pela autoavaliação. O seu chefe, a chefia, a gerência. Existe uma avaliação conjunta, chefe e avaliado. Existe uma avaliação 360 graus, onde o avaliado receberá conceitos de diversas pessoas que o circulam, como, por exemplo, o seu chefe, os seus colegas, os fornecedores, os clientes. Essa avaliação 360 graus também pode ser chamada de avaliação circular, ok? Eu converso agora com o professor e advogado Alberto Louvera. Muito obrigado por ter vindo. TV Concursos agradece sua presença. Professor, qual é a sua formação profissional? Eu sou formado em Direito, sou formado em História, tenho também formação em Geografia e Ciências Sociais. Mas a sua vocação, qual foi? Direito. Direito, sempre? Nasci para ser advogado, primeiro lugar. Tá certo. Servidor público? Não. Eu não tive essa vontade. Eu me senti muito mais útil depois de amadurecido em preparar candidatos para o serviço público do que eu mesmo ser um servidor público. E por que História e Geografia? Porque são matérias que complementam-se, né? Então, o bom advogado conhece bem história, né? E o bom historiador, ele conhece o direito. Porque são matérias que se interligam, né? Uma está ligada diretamente à outra. Então, por exemplo, para eu saber hoje por que a violência está nesse patamar, eu dependo de um conhecimento da história. Para saber a evolução do direito, né, eu também tenho que conhecer a evolução da raça humana. É quase um antropólogo. É quase, quase. Professor, me diga uma coisa, você sempre quis ser professor? Está no sangue? Dom Pedro, né? Dom Pedro, se não fosse imperador, ele seria professor, né? E eu digo sempre que se não fosse professor, eu gostaria de ser professor, né? Eu acho que eu ouvi uma vez e eu achei fantástica a opinião. Um professor me disse: Alberto, ser professor é adquirir a imortalidade, né? Então, eu acho que a imortalidade poucos conseguem. Você gostaria de ser imortal? Sim. E ser professor é ser imortal. Então está na hora de escrever um livro, né, mestre? Isso. Daqui a 30 anos, 40 anos, né? Alguém vai se encontrar com meu filho já velho, vai ver o sobrenome do meu filho e vai dizer: olha, há 40 anos o seu pai foi meu professor. Ou seja, o seu pai foi um tijolinho, né, na minha vida, na minha construção. Então isso que eu chamo de imortalidade, né? É ser lembrado sempre por alguém que passou pela sua vida. Desistiu da iniciativa privada? Ou seja, quando é que você resolveu virar professor? E por quê? Sim. Por que eu desisti de um trabalho que eu fazia antes? Eu fui bancário, né? Trabalhei no Banco Sul Brasileiro. Eu cheguei a trabalhar lá no pedágio da Via Dutra, lá em Itatiaia, né? E depois eu conheci uma pessoa em Resende chamada Ailton Fragoso, professor, dono de um colégio, e que me despertou, né, a vocação para o magistério. Então ele disse: Alberto, você é um bom advogado, mas no colégio aqui, Agulhas Negras, eu não preciso de advogado, eu preciso de um professor. Qual a matéria que você gostaria de estudar para dar aula? Eu disse: História. E aí eu fui para Varginha, Minas Gerais, final de semana, todo final de semana, né? Fazer História. Fiz História em Varginha, Minas Gerais, e lecionava no Colégio Agulhas Negras. Então eu lecionei, trabalhei com garotos de primeiro grau, depois trabalhei com garotos de segundo grau. Aí descobri
que o meu dinamismo dentro da sala de aula, ele estaria mais voltado para cursos preparatórios. Aí eu comecei a trabalhar com cursos preparatórios para concurso vestibular e concursos públicos. E daí não sai mais. E professor, qual é a matéria dentro do direito da sua especialização? Penal. Por quê? Eu sou apaixonado pelo direito penal. Primeiro porque ele abre um leque muito grande de cultura. Você, para conhecer direito penal, você tem que conhecer psiquiatria forense, você tem que conhecer medicina legal, você tem que conhecer antropologia, né? Você tem que ser um profundo conhecedor de sociologia. Então o direito penal ele te abre um leque sem fim, sem fim. Então cada dia que um fato novo aparece, uma situação nova aparece, aí você se debruça na pesquisa daquilo. Por exemplo, quando nós tivemos o caso no Brasil do maníaco do parque, né? Aquilo ali me fez me debruçar muito, muito em cima da psiquiatria forense. Até descobrir o porquê daquele comportamento, né? De um indivíduo que se preocupava em pagar cheque sem fundo dado pelo cliente. Então ele entregava a pizza, o cliente pagava com cheque sem fundo, mas ele não deixava a empresa dele ficar no prejuízo. Esse senso de responsabilidade dele, ele não guardava nenhuma relação com o comportamento criminoso dele. Então, naquela oportunidade, eu me dediquei muito ao estudo da psiquiatria forense e adorei. Então, eu acho que o direito penal me dá essa chance. Agora, o senhor teve muitos casos famosos, poderia citar alguns, como Olha, advogado? Casos famosos. O primeiro deles, famosíssimo na época, foi o da chacina do Morro do Chapéu Mangueira. E foi logo quando a deputada, senadora, depois governadora do estado, começou a se projetar na política. Então esse caso para mim foi muito, muito sério. Primeiro que foi quase que no início da minha profissão e eu enfrentei o estado todo. Depois, o segundo caso que me despertou também interesse foi a chacina da Candelária. Porque eu peguei um réu confesso, depois dele já ter confessado a prática do crime. Eram 7 homicídios e 8 tentativas de homicídio, ou vice-versa. E em todo o plenário do júri, eu consegui absolvê-lo de um homicídio, né? Consegui absolvê-lo de homicídio. E perdi o júri por 4 votos a 3. Então, quando o réu confessa o crime, as provas estão contra ele, né? E eu consigo absolvê-lo de um dos crimes e consigo perder de 4 a 3, apenas de 4 a 3, apesar de toda a confissão, eu digo, se eu tivesse mais 1 hora de chance, eu o teria absolvido. Então aquele crime ficou marcado pela projeção pessoal, pela realização pessoal, pela sapiência, pela esperteza, né? E no meio artístico? Depois, eu participei da chacina de Vigário Geral, perfeito? E a minha participação em Vigário Geral, eu acho que ela foi importante, porque através de mim foram feitas escutas telefônicas, onde alguns inocentes, né, realmente foram reconhecidos inocentes, e outros que sequer estavam no processo foram trazidos para o processo. Então nós fizemos um trabalho investigativo ali. No mundo artístico nós trabalhamos para o Belo, trabalhamos para a Ângela Bismarck. O Belo, infelizmente, ele não quis aceitar a nossa tese, ele não quis nos ouvir. E na época eu disse que a melhor opção para ele não era negar o fato, e era confessar o fato, mas não da forma como ele foi passado, né? E como o Belo ainda não tem o processo dele